Imagina aquela situação bastante desagradável de você estar na sala de laudos, chega um colega oncologista, cirurgião para discutir o caso. Por vezes ele chega com o próprio paciente ali do lado ou com algum colega médico que tem um amigo, um paciente, um parente que tem uma patologia oncológica. Chega para discutir o caso, você lá, radiologista, está de plantão, discute o caso, a tomografia, a ressonância, e ele te pergunta, cara, você acha que tem indicação de fazer um PET? Aí, geralmente, você pode fugir pela tangente e falar, não fiz medicina nuclear. Mas o que acontece é que muitas vezes todo esse conhecimento de ter indicação ou não de fazer PET, ele já não é nem mais um conhecimento médico, né? A maioria das vezes, hoje em dia, com acesso à informação, esse conhecimento está disponível na internet, esse conhecimento está disponível nas revistas de circulação. Muitas vezes o conhecimento é um conhecimento já para leigos. O próprio paciente já chega te questionando se vale a pena ou não fazer um PET. E pode ser que toda a sua credibilidade frente ao que você faz muito bem feito seja abalada por você não ter conhecimento nenhum sobre isso e ficar se apoiando sobre o fato de não ter sido especialista em medicina nuclear. Então, o vídeo de hoje é um vídeo focado para você que é médico radiologista, que é médico oncologista, a saber quais são as indicações de PET-CT que estão cobertas, que estão incluídas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, na ANS, para que você possa dizer, ó, esse aí tem indicação e está coberto. Você vai conseguir aí que seu plano pague, porque a gente sabe que o PET é um exame excepcional, mas ele ainda é um exame caro para a realidade da maioria dos brasileiros. Então, chega de conversa, roda a vinheta. Muito bem. Quais são as indicações oncológicas do PET-CT cobertas e inclusas no rol da ANS? A gente tem 9 indicações oncológicas aqui cobertas. Naturalmente, essas indicações elas se desdobram dentro da mesma patologia. Então, acho que a gente poderia colocar que a gente tem aí 9 cenários oncológicos, 9 tipos de tumor inclusos no rol da ANS. Quais são essas patologias? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são e nós vamos fazer outros 9 vídeos, ou seja, vai ser uma série e aí a gente vai aproveitar para discutir de forma mais profunda qual o valor do PET em cada uma, por que que isso está incluído e quais são os critérios de cada uma dessas 9 indicações. Então, nódulo pulmonar solitário, para a gente conseguir fazer o diferencial de maior ou menor probabilidade daquela lesão ser maligna. A gente sabe que os tumores eles tendem a consumir mais glicose quando a gente usa o FDG, que é um dos radiofármacos utilizados para fazer o PET-CT. A gente injeta esse radiofármaco, abre aspas, contraste, fecha aspas, e as lesões que são tumorais, elas tendem a consumir mais daquele contraste. Então elas aparecem no exame. Isso nos ajuda a definir se essas lesões são malignas ou benignas. Além do nódulo pulmonar solitário, veja, eu não tenho a biópsia ainda, eu não tenho a confirmação desse nódulo. A outra indicação que está coberta é câncer de pulmão não pequenas células comprovado por biópsia. Então, eu já fiz o diagnóstico histológico desse tumor. Aí acontece a primeira coisa, né, com o médico radiologista. Pô, se eu já sei o diagnóstico, para que eu vou fazer o PET? Esse é o principal ponto, porque o PET ele não vai avaliar só a lesão para você chegar no diagnóstico. O uso dos exames complementares, o uso dos exames, os métodos de imagem, eles não são só para a gente chegar ao diagnóstico. A gente consegue avaliar a lesão e dar uma probabilidade da gente estar certo para aquele diagnóstico, nesse caso, câncer de pulmão, mas a gente consegue avaliar todos os cenários de disseminação dessa lesão, seja disseminação linfonodal, seja disseminação metastática visceral ou óssea. Naturalmente, você sabe que o PET com FDG é menos eficiente do que a ressonância para avaliação do encéfalo. 3. Linfoma. E aí a gente pega o linfoma, a gente sabe que o linfoma é um grande bloco de doenças que tem dentro deles os linfomas Hodgkins e não Hodgkins. Então, basicamente, seria linfoma de um tipo e todos os linfomas que não são daquele tipo. Esses seriam os não Hodgkin. Então, aí você tem a cobertura, a gente vai revisar isso de forma mais profunda, te mostrando todos os cenários, desde o estadiamento à avaliação de resposta, te mostrando também quais são os critérios que a gente utiliza para avaliar resposta ou não.
Câncer coloretal, seja para neoplasia de cólon, seja neoplasia de reto, PET-CT tem indicação. No caso do câncer de mama metastático, então presta atenção, não é todo câncer de mama que vai fazer PET-CT. Então, você tem o que acontece lá na sua clínica, às vezes chega PET para estadiar, lesão pequena estadiando com PET, não é o normal. Hoje a gente sabe que os pacientes com estadiamento clínico 2B, eles já se beneficiam de fazer estadiamento com PET, sobretudo se eles forem triplo negativos, porque uma parte desses doentes, em torno de 3 a 15%, vai ter metástase à distância e vai ter impacto na sobrevida na forma de ser tratado. Mas o que está no rol da ANS são os pacientes de câncer de mama metastático e que a gente tem ali os exames de imagem convencionais, cintilografia, tomo, resto, equívocos. Eles não definem se tem a metástase, ou se melhorou, ou se piorou. Então, quando os exames não respondem à dúvida do médico, estaria coberta a indicação do PET no câncer de mama. Câncer de cabeça e pescoço, né? Então, a gente tem aqui os adenocarcinomas, a gente tem o SEX, e a gente pode avaliar todas as neoplasias. Quais são as indicações? Uma das principais indicações aqui é quando a gente tem linfonodos metastáticos, mas os exames de imagem não demonstram para a gente qual é e aonde está a lesão primária. Melanoma, então lesão cutânea extremamente agressiva, por vezes a gente pega essas lesões até em mucosa. Você pode pegar mucosa oral, você pode pegar melanomas penianos, melanomas retais. Quem vê muito exame igual a mim acaba encontrando melanomas em locais muito estranhos, diferentes, que você fica pensando como é que eu tenho um melanócito aqui nessa mucosa. Mas, grosso modo, é uma lesão cutânea, escura, irregular. Quando vai para o sol, ela muda de cor, ela fica violácea e é uma lesão extremamente agressiva, sendo extremamente importante que a gente faça o diagnóstico precoce que curse com a ressecção. Então, dentro do melanoma, a gente tem alguns cenários para aplicar o PET. A gente não vai indicar o PET para todo mundo. Basicamente quanto mais avançado for a lesão, mais profunda, melhor vai o PET, porque maior a probabilidade eu tenho de ter doença à distância. Quando a lesão é muito pequenininha, a probabilidade pré-teste de eu ter um PET alterado ela é baixa. Então eu acabo fazendo um exame caro que usa radiação e não vendo a doença. Então você precisa saber classificar isso e indicar melhor. A gente vai ter vídeos específicos para cada uma dessas categorias. A oitava indicação aqui é o câncer de esôfago localmente avançado. Então, esses pacientes que têm câncer de esôfago localmente avançado, que pode ter metástases à distância, é imperativo que você faça o PET-CT, porque o objetivo do PET se eu tenho doença disseminada, não adianta eu fazer uma quimio-rádio e depois uma cirurgia, porque eu vou expor o paciente a uma cirurgia extremamente agressiva, com risco cirúrgico elevado, com consequências pós-cirúrgicas. Eu só exponho ele ao risco se eu vou ter um grande benefício depois. Então, se eu já tenho doença disseminada, pode ser que não faça sentido a gente expor o paciente a um procedimento invasivo. E a nona indicação que está coberta, até aqui, do 1 ao 8, eu estou falando de PET-CT, que é o aparelho, com um contraste ou radiofármaco chamado FDG. Então, é um átomo de flúor marcando uma molécula chamada FDG, que é fluordeoxiglicose, que é um análogo da glicose. A gente tem outros vídeos explicando como é que ela funciona, não vou me adentrar nisso aqui agora, para não ficar muito extenso. A nona indicação já é para as neoplasias neuroendócrinas. E aí, o jeito mais fácil de entender é que provavelmente você já ouviu em algum momento falar das neoplasias neuroendócrinas se beneficiarem para o diagnóstico de um exame chamado cintilografia com análogo da somatostatina. Análogo da somatostatina é o contraste, abre aspas, radiofármaco, fecha aspas, que a gente vai injetar no paciente. Então eu tenho ele para fazer exame na cintilografia, que é um aparelho, ou no PET-CT, que é outro aparelho. Qual a diferença? O PET-CT é uma ferramenta muito melhor para achar a doença do que a cintilografia. Ele enxerga lesões menores, ele permite que eu caracterize, localize e
meça as lesões de forma muito mais eficiente que a cintilografia. E aí, naturalmente, eu não vou usar o FDG, porque essas lesões, elas não consomem tanto FDG. O que é que eu vou usar? Eu vou usar análogo da somatostatina, que basicamente é um nome feiosão que chama DOTA-TOC. Então, aqui, né, a gente tem o link para você poder averiguar esse documento do governo, tá? É o anexo 2 da Resolução Normativa 465 de 2021. Essa resolução define, não só para o PET, mas ela define o que os planos de saúde precisam cobrir. E esse anexo 2 tem lá explicando quais são os exames. Então, quando você solicita o exame adequado, coberto, o paciente tem melhores chances de evitar desgastes com os planos de saúde na hora da liberação de um exame que a gente sabe que é de alto custo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão, você deixa aqui embaixo também. Eu vou ter prazer em trazer vídeos na sequência sobre sugestões interessantes. Quero lembrar que isso vai ser uma série. Nós vamos gravar diversos vídeos, 9 vídeos falando cada vez de forma mais profunda de cada uma dessas indicações. A gente se vê no próximo vídeo.